Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a Gênesis 47. Diz o texto: Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que têm, chegaram à terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanhos, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos que permita, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Olha que interessante esse texto aqui. Vocês estão lembrados que quando José chegou para os seus irmãos e o seu pai e disse: Olha, se o faraó perguntar qual é o vosso trabalho, digam que são pastores de gado, porque os egípcios, eles aborrecem os pastores de ovelha. E é interessante, né? Pastores de ovelha eram abominações para os egípcios. Então, essa palavra abominação era por causa da tradicional hostilidade existente entre um criador de gado e um pastor de rebanho. José orientou os seus irmãos a que se identificassem como homens de gado. Os irmãos de José, aparentemente, esqueceram ou não deram importância, que não deviam mencionar que eram pastores. Eles provavelmente estivessem usando esse termo numa acepção genérica, com sentido de pessoas que pastoreiam quaisquer animais domésticos. Parece que o faraó assim o entendeu. Amém? Então, Charles Swindoll, ele fala algo muito interessante aqui. José preparou um plano de operação eficiente para estabelecer a família. Ensaiou o plano com os envolvidos e depois, como veremos a seguir, apresentou ao chefe para aprovação final. José jamais supôs que podia prosseguir sozinho com seus planos. Apesar de toda a sua autoridade e responsabilidade, ele sempre se submeteu ao seu empregador. Você é uma pessoa submissa ao seu empregador? Isso mesmo, ao seu chefe. Você é submisso a ele? Você é uma pessoa que gosta de prestar contas? Ou você é uma pessoa insubordinada? Você, quando trata com o seu chefe, trata como se ele fosse seu igual. Não sabe cooperar, não sabe se submeter. Diz aqui, uma queixa que ouço frequentemente contra empregadores cristãos que trabalham com empregadores cristãos é a presunção. Você se nota uma pessoa presunçosa? Cuidado, isso é muito perigoso nas relações, principalmente nas relações profissionais, porque a Bíblia diz que a soberba, a presunção, precede a queda. Você quer cair? Seja uma pessoa soberba, seja uma pessoa arrogante e presunçosa na sua vida. A expectativa de tratamento especial, por serem membros da mesma família espiritual, eles esperam certos privilégios, salário mais alto, regalia de férias ou outros benefícios, não por terem ganho ou merecido estas coisas, mas simplesmente porque são membros da mesma igreja ou servirem ao mesmo Senhor. Não vemos nada disso acontecer com José. José sabia como os egípcios pensavam e reagiam. Ele não só trabalhava com o faraó, mas também analisara e observava o homem e o seu povo. Isso explica porque advertiu os irmãos. Olhem, os pastores são abominações para este povo. Vocês não estão em Canaã, estão no Egito. Por estarem no Egito, devem pensar como o egípcio. Quero que digam a Faraó que são homens de gado. Essa era a verdade. Ele não pediu que mentisse, apenas que evitassem o uso de uma palavra ou um conceito, pastor, porque isso era repugnante a Faraó e ao seu povo.
Frank Globe, em seu livro notável, Excelência na Liderança, fala sobre esse tipo de objetividade quando declara: os líderes excelentes têm a capacidade de ver as coisas da maneira realista. Eles não são facilmente enganados por outros, nem se auto-engana. Arthur Maslow acrescentou: uma das superioridades mais surpreendentes das pessoas que se atualizam é a sua perceptividade excepcional. Elas podem perceber a verdade e a realidade com muito mais eficiência do que a maioria das pessoas. Os indivíduos estudados enxergam a natureza humana como ela é e não como prefeririam que fosse. O primeiro aspecto em que se notou essa capacidade foi uma habilidade extraordinária de detectar o que é dissimulado, falso, desonesto na personalidade e, de modo geral, julgar as pessoas corretas e eficientemente. Olha que coisa interessante. José dá uma dica para os irmãos, dizendo: olha, quando o faraó perguntar qual é o vosso trabalho, digam que são pastores de gado. Né? E é interessante, aqui no versículo 3, né, diz assim: então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Será se José conhecia o seu líder? Será se José conhecia o Faraó? E é interessante, José não fica chateado com os irmãos. José tinha preparado tudo e tinha dito como era que os irmãos deveriam se apresentar. Porém, os irmãos se apresentam de forma diferente. Isso revela a presunção desses homens. E outra coisa, eles ainda chegam diante do faraó e dizem assim: disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Mas olha mesmo, era o faraó ali diante deles. Eles ainda agem com arrogância. Eles dizem: olha, nós viemos somente passar um tempinho aqui e só viemos porque não há pasto na nossa terra. Não precisa ser estúpido dessa forma. Você não precisa ser presunçoso, arrogante diante das pessoas que podem te ajudar, diante das pessoas que podem te favorecer. Ah, pastor, mas se eu não for assim, eles vão me humilhar. Quem disse? O favor de Deus está sobre você. Não é o favor daquela pessoa. Então você precisa ter sabedoria nos seus relacionamentos, principalmente relacionamentos que você está sendo favorecido. Relacionamentos de trabalho, relacionamentos na igreja, quando você tem a oportunidade de servir. Amados, é muito importante. Nunca se viu um tempo onde as pessoas são tão soberbas e presunçosas. Nunca se viu um tempo onde as pessoas colocam a autoimagem acima do que realmente é. Só é olhar as redes sociais das pessoas, né? Os lugares que elas postam, as comidas que elas comem, só postam as excepcionais. As simples elas não postam. Os lugares simples elas não postam. Então, as fotos ruins são descartadas, não são postadas. Só as boas. Vivemos a era da presunção. Vivemos a era da arrogância. Cuidado, meu irmão, porque a arrogância precede a queda, mas a humildade precede a honra. José não. José era um homem humilde, José era um homem temente a Deus, José era um homem que gostava de prestar contas. Ele tem autoridade para colocar os seus irmãos, mas ele prefere que Faraó assim o permita. Amém? Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabe haver entre eles homens capazes, ponha-os por chefe do gado que me pertence. Faraó ainda diz a José: se você conhece os que são capazes aí, coloque eles sobre chefes dos gados que me pertencem. Dê emprego para eles. Não somente os coloques na terra, mas também dê oportunidade para que eles possam trabalhar. Louvado seja Deus. Amém? Então, o favor estava com José, a presunção estava com os seus irmãos. Eu quero dizer, se você nasceu de novo, o favor está sobre você. Não precisa de presunção, não precisa de arrogância, ninguém vai lhe empurrar para baixo quando Deus está lhe colocando em cima.
Pense sobre isso, amém? Hoje à noite nós temos nosso culto doméstico e eu quero convidar você a participar conosco através das redes sociais. Estaremos transmitindo através do YouTube e através também do nosso Facebook, Ministério Casa do Oleiro. Então que Deus te abençoe, amém? Que você possa ter uma segunda-feira abençoadíssima. A semana está começando, é dia de demonstrar essa submissão e essa produção ao seu empregador. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até amanhã.